Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder chegar até a sua casa neste momento, onde nós estamos celebrando, mês de setembro, mês dedicado à Bíblia. Também nesse contexto em que nós lembramos, agora nos últimos dias, 7 de setembro, lembrando do nosso Brasil, rezando pelo nosso Brasil, nosso povo, também pelos nossos governantes. Esse é o programa Com Fé Venceremos. O meu nome é Marcelo e sempre é uma alegria imensa estar junto com vocês, rezando com vocês e também rezando por vocês. E aí eu convido, rezem por mim também e rezem por todos que trabalham aqui na TV Evangelizar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e lembramos também desse contexto social, nós podemos nos questionar: como eu, sendo um ser humano, onde busco viver uma espiritualidade, vou conseguir colocar esta espiritualidade, essa busca de Deus na minha vivência social? É um pouco sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Quando nós rezamos, quando nós buscamos a Deus, quando nós criamos esta intimidade com Deus na nossa vivência pessoal, aquilo que nós fazemos vai se transformando de uma forma misteriosa. Por exemplo, quando você está conversando com um padre e você não sabe que aquela pessoa é um padre, você olhando assim, olha, eu não sei quem é essa pessoa, mas a partir do momento que você começa a conversar com essa pessoa, você já identifica, ela tem algo de diferente. Assim também as irmãs, as religiosas, da mesma forma. Parece que assumem uma identidade diferenciada pelo tom de voz, pela maneira como falam das coisas e das pessoas, e aí a gente já identifica, nessa pessoa tem algo de diferente. É isso que eu gostaria que você entendesse. Todas as vezes que nós nos voltamos para Deus, todas as vezes que nós temos um cultivo de oração, nós vamos nos tornando diferentes frente a uma realidade social. Por quê? Porque a realidade social ela é muito mais agressiva, ela é muito mais competitiva. E aí a gente fala com alguém que vive uma religiosidade, até o tom de voz é diferenciado. Você olha e conversa por uma pessoa que está aí na ativa, trabalhando com finanças, você percebe que essa pessoa ela é muito mais agressiva naquilo que fala. Porque ela precisa ser muito incisiva, ela precisa ser muito pontual. E aí, nesta pontualidade, ela precisa que você dê uma resposta imediata. No nosso cultivo da espiritualidade, nós percebemos que nós também somos pontuais, mas nós não exigimos uma resposta imediata, porque esta resposta não precisa ser dada para nós. Mas é uma resposta que essa pessoa vai dar diretamente para Deus. Então, a vivência espiritual é uma vivência de dicas, de caminhos, apontar os meios. Já uma vivência social é uma vivência onde nós precisamos uma resposta imediata, pessoa a pessoa. Olhar para a palavra de Deus é olhar também para o contexto de como as pessoas viviam. E eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência das primeiras comunidades cristãs. Aquelas comunidades que se formaram logo depois da ascensão do Senhor ao céu. Então Jesus, que foi morto numa cruz, ressuscitou, subiu para o céu, vem o Espírito Santo, e aí a condução das primeiras comunidades, como elas iam se formando, como as pessoas elas se respeitavam e como que elas compartilhavam a vida. Por isso você que acompanha sempre o nosso programa com a Bíblia, já pode encontrar aí na sua Bíblia o livro dos Atos dos Apóstolos. Encontre primeiro o livro dos Atos dos Apóstolos e aí depois eu passo o capítulo e os versículos que nós vamos ler. Os Atos dos Apóstolos ficam logo em seguida depois dos Evangelhos. O primeiro livro depois do Evangelho de João, tá? Para ficar mais fácil para você.
Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia, nós precisamos olhar para esse contexto em que eu me encontro hoje. Porque na palavra de Deus nós estamos dentro de um contexto de 2000 anos, frente a uma realidade de evangelização. Hoje, socialmente, nós somos bombardeados por informações. Naquela época, eles viviam num contexto, numa experiência religiosa, numa tradição, numa catequese que eles recebiam. Hoje nós temos muitas informações. E assim como nós temos informações boas, nós temos informações que não são boas. Assim como nós temos hoje informações que são corretas, nós temos muito as chamadas fake news, as notícias falsas, né? Aquilo que é inventado e publicado. Mas tudo que cai na mídia, aquilo ali se torna relevante, né? Então nós precisamos desse filtro. Será que isso que eu estou lendo é verdade ou não? Até que ponto tem a verdade e até que ponto tem o exagero? Né? Porque às vezes as pessoas fazem, como dizemos, né, popularmente, tempestade num copo de água. É muito movimento para pouca água. Então nós precisamos desse discernimento. E a oração nos dá esse discernimento, nos dá esse equilíbrio. Então, já encontrou os Atos dos Apóstolos aí na sua Bíblia? Procure aí, capítulo 2, versículos 42 até o versículo 47. E nós vamos acompanhar, ouvindo esse ensinamento dos Atos dos Apóstolos, narrado por Lucas. E a palavra de Deus vai nos ensinar assim. Encontrou aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Vai nos falar sobre a vida da primeira comunidade cristã. Olha só o que diz o texto. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Paramos um pouquinho aqui para fazer a nossa reflexão. Nesse contexto de intimidade com Deus, eles tinham também uma vivência social. Mas o que eles criaram? Comunidade. E é isso que você deveria criar no ambiente do seu trabalho. Como que uma comunidade. Não uma comunidade orante, né? Porque de repente você tem muitas diferenças. Por exemplo, trabalho que seja no mercado, ou que seja numa loja onde vende calçados, enfim, qualquer lugar onde você trabalha. Ali existem pessoas muito diferentes. O fato não é estar sempre, nós precisamos fazer a nossa oração, precisar ficar sempre nessa insistência. Mas criar comunidade é conseguir olhar o outro nos olhos e poder ver no outro um irmão. Alguém que não precisa passar por cima de você e nem você passar por cima de ninguém, mas cada um no seu espaço formando esta comunidade, esta comum unidade, pensando na mesma forma, pensando no bem comum, onde nós podemos crescer juntos. Isso é formar comunidade. E olha o que eles faziam lá naquela primeira comunidade cristã. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Nós, como cristãos, precisamos ser testemunhas de tudo isso. Então, o que nós precisamos fazer? Nos dizemos cristãos católicos? Sim. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Você para todos os dias para ouvir o Evangelho? Para ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo? Nós estamos no mês de setembro, o mês todo dedicado à Palavra de Deus. E quanto tempo eu dedico à Palavra de Deus? E ainda mais, quando eu falo em dedicar, não é simplesmente cumprir um preceito. Eu vou ler o que o Evangelho diz hoje. E pronto, faz aquela leitura rápida, como alguém que está lendo uma receita, e segue a sua vida normalmente como se nada tivesse acontecido. Fazer a oração é olhar o que o texto diz e o que o texto me diz. E como que eu vou colocar esse texto na prática? Aqueles primeiros cristãos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos,
Os apóstolos que conviveram com Jesus Cristo, agora eles transmitiam para as demais pessoas aquilo que aprenderam de Jesus, como que os catequistas daquela comunidade. E ali eles viviam nesta comunhão fraterna, comum união fraterna, olhando-se como irmãos. Na fração do pão compartilhavam, né? Participavam das celebrações, mas compartilhavam aquilo que eles tinham. E nas orações também. Então um rezava pelo outro. Eles rezavam em comum, mas um rezava pelo outro também. Apossava-se de todos o temor. E pelos apóstolos realizava-se numerosos prodígios e sinais. Eles ainda estavam inseguros. Quem sabe, num primeiro passo que nós vamos dar nessa vivência de concretizar a vida de oração no nosso ambiente de trabalho, possa também nos trazer uma certa insegurança no início. Mas nós precisamos tentar. Assim como esses discípulos. No início eles estavam um pouco inseguros, porque até mesmo eles viviam escondidos, porque os judeus continuavam a perseguição a todos aqueles que se diziam cristãos. Nós também hoje sofremos as nossas perseguições. Às vezes nós somos bombardeados nas mensagens de WhatsApp, de Facebook, enfim. Somos às vezes motivo de piadinhas. Precisamos superar tudo isso. Precisamos superar esse temor que nós trazemos no nosso coração. Continua o texto. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. O primeiro passo após ser dado surte um efeito misterioso na vida das pessoas que vão buscando também essa vivência de oração. A gente não consegue explicar, porque é uma ação do Espírito Santo na vida desta pessoa. E aí nós vamos vendo que ali também já está existindo algo diferente. São os frutos do Espírito que estão encontrando espaço naquela pessoa ou naquelas pessoas. Aquela primeira comunidade, aqueles membros, eles vendiam as suas propriedades, os seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Eles entregavam-se inteiramente, formavam-se comunidades, assim como hoje podemos dizer as comunidades religiosas, os freis, as monjas, né? Onde fazem inclusive o voto de pobreza, onde não possuem propriedades, mas se colocam nesse caminho, nesse serviço. Claro que no contexto em que nós estamos vivendo, e no contexto de sociedade, de empresa onde nós trabalhamos, isso não é possível. Mas nós conseguimos colocar a nossa vida em comum. E aí podemos ver também, às vezes a gente tem alguém, um colega do nosso trabalho, que está passando por uma dificuldade bem triste, bem básica da vida, né? O que nós podemos ajudar também essa pessoa? Ou, por exemplo, um casal que trabalha conosco, né, tem o seu bebezinho, às vezes, né, não tem tudo aquilo que precisa, né? A gente pode se unir, aí compra um carrinho, um bercinho, roupinhas para a criança. É uma forma de ajudar, é formar comunidade. Eles perseveravam bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam um pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. É isso que muitas vezes nos falta. Às vezes nós somos prepotentes, olhamos as pessoas de cima para baixo. Nós precisamos nos colocar no mesmo nível, com essa simplicidade de coração. Eles louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Esse é um mistério de Deus. Às vezes nós não sabemos como as coisas acontecem, mas nós vemos, você que já trabalha na evangelização, ou você que irá começar agora como um evangelizador no ambiente onde você trabalha, você vai ver que você pode começar ali com uma ou duas pessoas, os seus colegas que aceitam, né, fazer um momento de oração ou ter essa vida mais leve, mais simples, assim, para que nós possamos nos olhar como irmãos. Mas logo também outros vão perceber isso e vão ver como é bom, né, essa leveza
e vão se unir cada vez mais. Vamos tentar, vamos fazer a nossa parte, com os olhos voltados para a palavra, ouvindo Jesus Cristo que nos fala e que nos ensina, vamos colocar a palavra de Deus em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado a você que acompanhou o programa de hoje. Faça bem a sua oração, pense, faça o seu planejamento pessoal e vamos evangelizar juntos, porque evangelizar é preciso.